Ontem, mais 3 grandes clubes da Europa vão disputar a contratação de Murilo, o ex-jogador do Corinthians. São Paulo assumiu o Rennes da França e pediu contratação de Gerson e Fabrício Bruno do Flamengo. Ansu Fati não vem tendo espaço no Barcelona e Mourinho pediu ao Fenerbahçe a sua contratação. E eu sou o Felipe Delador e essas notícias e mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galera que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, hoje pra começar vamos estar falando lá da Ligue 1. Isso porque São Paulo acabou de assumir o Rennes lá da França e teria pedido ao clube a contratação de Gerson e Fabrício Bruno do Flamengo. São Paulo deixou o Flamengo em setembro de 2023 e só foi voltar a treinar no clube agora, assinando no dia 11 de novembro com o Rennes, tendo recusado até mesmo a proposta do Santos para estar fechando o contrato com a Ligue 1. E o treinador aí chega no clube francês com uma baita expectativa, visto que o clube contratou ele aí porque nesse momento se encontram mal na tabela em 13º colocado, perto da zona de rebaixamento, e buscaram um treinador para tentar sair dessa situação e brigar ao menos na parte entre os top 10 ali da Ligue 1. Ou seja, São Paulo foi contratado aí para estar fazendo um trabalho bem diferenciado no clube e eles já prometeram fazer uma baita janela de transferências aí em janeiro de 2025 para estar trazendo nomes de pesos aí para estar ajudando o São Paulo a estar trabalhando bem no clube francês. Com isso, segundo o GE, 2 nomes aí que já foram recomendados pelo próprio São Paulo seriam de Fabrício Bruno e Gerson, ambos do Flamengo, ambos que inclusive trabalharam com ele em 2023 no clube rubro-negro. Nenhum dos 2 nomes pegou a galera tão assim de surpresa, já era esperado que talvez esses pedidos fossem acontecer, visto que, começando pelo Gerson, é um jogador que já trabalhou com o São Paulo, e não só no Flamengo, mas no Olympique de Marselha, lá na França mesmo. Então, ele já conhece e confia muito no futebol do jogador brasileiro aí, e acredita que ele é um reforço que agregaria muito ao meio de campo do Rennes, tanto na parte defensiva quanto ofensiva. Enquanto o Fabrício Bruno já era de interesse do Rennes, no meio do ano aí, eles já tentaram fazer uma proposta, oferecendo 14 milhões ao Flamengo, que na época recusou e não gostou dos valores oferecidos. Mas agora, por ele ser um pedido direto do novo técnico, eles vão tentar de novo a contratação dele, mas se eles quiserem realmente chegar a um acordo com o Flamengo, eles vão precisar abrir os cofres aí e oferecer um pouco mais de dinheiro. Pra gringa é mais caro! São 2 excelentes jogadores, eu acredito que pro nível da Ligue 1 eles podem se destacar bem, visto que é um campeonato que, na minha opinião, é bem frágil aí, tem 3 ou 4 times que realmente brigariam por alguma coisa aqui no Brasileiro, coisa que eu não acho que é o caso do Rennes, que eu acho que aqui no Brasileiro o Malemar brigaria para não ser rebaixado. Olha a audácia desse filho da puta! Então eu acredito que esses 2 jogadores que vêm se destacando muito aqui no futebol brasileiro, para um clube como o Rennes, eles se destacariam muito aí, acho que poderiam estar ajudando o clube a estar brigando pelo menos ali entre os 10 primeiros ali da Ligue 1. Então realmente eu acredito que se essas contratações se concretizarem, seriam reforços de muito peso, já agregariam e ajudariam muito a estar elevando o nível do clube francês, que nesse momento já não tem um nível tão alto, então levar 2 bons jogadores do futebol brasileiro devem agregar para eles. Porém, segundo o GE, ambas as contratações são consideradas bem difíceis, visto que ambos os jogadores são considerados peças titulares e muito importantes no elenco do Flamengo, ou seja, o clube carioca não pretende se livrar de jogadores tão importantes assim, e como o Flamengo é um clube que vive numa situação financeira muito boa, eles em nenhum momento vão precisar se desfazer de jogadores importantes do elenco só para estar fazendo caixa, ou seja, se o Rennes quiser realmente contratar os jogadores, vai ter que oferecer muita grana por eles, e para convencer o Flamengo, eu acredito que a grana teria que ser mais alta do que o próprio valor de mercado dos jogadores. Pra gringa é mais caro! Saindo um pouco de futebol brasileiro e Ligue 1, vamos falar do futebol turco e Barcelona. Isso porque o Fenerbahçe quer contratar Ansu Fati, que teria sido um pedido direto de Mourinho. Ansu Fati, para você que não se lembra, é um jogador que saiu da base do Barcelona aí, que na época que subiu para o profissional veio demonstrando aí muito futebol, considerado por alguns até como o novo Messi. Isso é heresia. Porém, apesar de ter iniciado muito bem a sua carreira, o espanhol sofreu com diversas lesões aí nos últimos anos, o que impediu ele de chegar a ser metade do que se esperava dele. Lá no Barcelona ele já não conseguiu se firmar, chegou a ser emprestado para o Brighton lá na Inglaterra, também não conseguiu se firmar bem, também por conta de suas lesões. Por conta disso, voltou ao Barcelona, onde hoje ele vem tendo muito pouco espaço. Não à toa, nessa temporada ele só jogou 7 partidas, sendo apenas uma como titular. Por isso, segundo o Jornal Sport, o nosso querido José Mourinho teria pedido a contratação do espanhol Fenerbahçe. E segundo a fonte aí, o clube vai fazendo um esforço significativo para tentar o jogador, pelo menos por empréstimo para 2025. Ainda segundo a fonte, o Barcelona estaria disposto a liberá-lo e já teria deixado a decisão totalmente na mão do jogador, deixando bem claro para ele que as opções dele hoje são escolher o Fenerbahçe para ver se ele consegue se firmar por lá,
ou ficar no Barcelona, mas o Barcelona já deixou bem claro para ele que se ele ficar, vai continuar sendo um mero coadjuvante, que a tendência é que ele continue não tendo tanto espaço no clube, que ele não ganhe mais minutagens mesmo que ele resolva ficar, ou seja, está na decisão aí nas mãos do jogador, se ele quer ir pro Fenerbahçe tentar uma nova chance na sua carreira, ou se ele quer tentar aí mais uma chance de se firmar no Barcelona, coisa que hoje parece bem difícil de acontecer. E meus amigos, parece que Ansu Fati vai ser mais um daqueles casos de jogadores que subiram cedo ao profissional, com muita expectativa, mas acabaram não deslanchando, principalmente por conta de lesões. Na minha opinião, ele tinha potencial e foram realmente as lesões que atrapalharam ele de ter uma sequência melhor na sua carreira. É um cara que tinha a expectativa de ser o novo Messi, e eu acho exagero dessa parte, mas ainda assim eu também entendo que o Barcelona tinha uma grande esperança nele. É um clube que revelou excelentes jogadores nos últimos anos aí, tinha esperança de novamente aí aproveitar da base para revelar jogadores que ajudariam eles a ganhar novas Champions, e no caso do Ansu Fati acabou que essa esperança acabou sendo nada e ele não se tornou metade do que se esperava, tanto que agora com 22 anos ele vai ter que deixar a Espanha para ir para a Turquia se ele quiser realmente ter uma nova chance na sua carreira. E falando de jogador novo, promissor e de 22 anos, vamos estar falando de outro nome aí, que também subiu com muita expectativa profissional, mas na minha opinião vem até superando essas expectativas. Eu estou falando do Murilo, ex-jogador do Corinthians, que entrou no radar aí do Real Madrid, mais 3 grandes clubes da Europa para 2025. Murilo foi revelado pelo Corinthians em abril de 2023, ele subiu para o profissional e basicamente já se firmou titular. Começou a jogar muito bem, não à toa, no mesmo ano, já em agosto, ele deixou o clube rumo ao Nottingham Forest na Premier League. E o brasileiro estreou aí pelo clube inglês já em outubro de 2023 e desde então se tornou a peça mais importante do Nottingham Forest. O Murilo fez uma Premier League de excelente nível aí e ajudou o clube a se manter na elite da Premier League, e por conta disso aí é considerado a peça mais fundamental ali do elenco. Nessa temporada ele também começou jogando muito bem, inclusive fez excelentes partidas contra grandes clubes, fazendo uma partidaça contra o Liverpool aí no começo da temporada. Não à toa, na temporada passada 2023-24 ele terminou ela sendo eleito o melhor jogador do Nottingham Forest no ano. Por isso vários clubes da Premier League já estavam de olho nele na última janela de transferências e agora ele valorizou mais ainda por manter a constância para essa temporada. E agora, segundo o jornal Sport, 4 grandes clubes têm interesse no jogador, sendo eles Real Madrid, Chelsea, Barcelona e Juventus, que devem fazer aí uma disputa para ver quem consegue contratar ele já em janeiro de 2025. O jogador realmente vem vivendo seu melhor momento na carreira, vem se destacando muito na Premier League, principalmente agora que o Nottingham Forest está brigando mais na parte de cima da tabela, o que traz mais atenção ainda para o zagueiro, que continua sendo o grande destaque do clube, continua mantendo constância na temporada, e como ele está jogando muito bem, ele conseguiu inclusive a sua primeira convocação para a seleção brasileira, inclusive deve estrear nesse dia 14 de novembro, quando eu estou postando esse vídeo. Ou será que não? Mas segundo o jornal Sport, o grande favorito para estar contratando ele é o Real Madrid, que vem olhando ele e vários outros zagueiros aí no mercado, e nesse momento sente mais urgência ainda de conseguir um defensor para jogar ao lado de Rudiger, visto que Éder Militão se lesionou e deve perder o restante da temporada. Com isso, o gigante espanhol vai buscar zagueiros aí na próxima janela de transferências, e eu digo no plural porque deve ser mais de um, visto que o Real Madrid nesse momento, além de um titular, vai precisar de reservas, principalmente porque na parte defensiva, desde a temporada passada, o clube vem numa zica de lesões absurdas. Então, quanto mais reservas eles tiverem, melhor vai ser aí pro restante da temporada. E o Murilo se torna uma das principais opções, principalmente porque hoje ele é avaliado em 40 milhões de euros, valor que pro Real Madrid não é considerado tão alto assim. Porém, pode ser que ele saia por mais do que isso aí do Nottingham Forest, visto que como tem 4 clubes interessados nele, pode acontecer um leilão, ele pode acabar valorizando um pouco mais e saindo por mais de 40 milhões do clube inglês. Ao meu ver, dos 4 interessados, ele tem potencial para ser titular em todos. Estamos falando de um jogador que não precisou de tempo de adaptação nem no Corinthians e nem quando chegou na Premier League. Ele subiu ao profissional do Timão e já se tornou titular. Ele precisou de um mês para estrear no Forte. Desde então, ele é intocável no elenco, ele é titular absoluto e peça fundamental para o time estar rendendo. Então, na minha opinião, com nenhum desses 4 clubes seria diferente. Ele se adaptaria rápido e já buscaria a vaga aí como titular. Inclusive aí é um zagueiro que eu vejo muito potencial, na minha opinião ele é excelente, tem muitos números defensivos bons, é um cara muito forte, tem excelente jogo aéreo, tem excelente jogo de solo, sabe sair jogando bem, então quando o clube sofre aquela pressão, ele consegue sair jogando e ajudar o time a estar armando boa jogada. Na minha opinião ele só peca na finalização, mas eu acredito que esse seja o atributo menos olhado aí para os clubes que vão buscar um zagueiro no mercado. Inclusive o Real Madrid cogita ele pro lugar do Militão, mas na minha opinião ele já é melhor até do que o próprio Militão. Então eu acredito que ele seria uma baita contratação pro Real. Eu acho que a dupla Rudiger e Murilo seria muito interessante, principalmente porque ele vem nesse
projeto do Real Madrid de estar buscando jogadores novos e promissores, então ele poderia jogar aí em vários anos de alto nível pelo clube, então eu acho que seria uma contratação bem interessante e acredito que se ele se formar titular ali, mesmo com o Militão voltando de lesão, dificilmente tomaria a vaga do Murilo, que nesse momento é um dos melhores jogadores da Premier League em questão de zagueiro, ele é com certeza um dos melhores por lá, é o grande destaque do Nottingham Forest. Eu acredito que uma dupla entre ele e o Rudiger seria top aí zagas na Europa, eu acho que já resolveria bastante problemas que o Real Madrid vem tendo defensivos na temporada, acho que não é a grande solução, porque eu acho que o Real Madrid ainda precisa buscar laterais, mas eu acho que já dava uma boa aliviada, porque na minha opinião o Militão não é um zagueiro de tão alto nível assim, enquanto o Murilo eu enxergo muito potencial para se tornar um dos grandes zagueiros dos próximos anos, então eu acredito que pro Real Madrid inclusive valeria a pena investir nele, até mesmo se o Militão não tivesse machucado, acho uma baita contratação, acho que chegaria para ser titular no Real Madrid, e eu sei que parece clubismo, porque eu sou um torcedor do Corinthians, ele veio revelado daqui, mas é realmente a minha opinião, eu já vejo muito potencial nele desde a época de Corinthians, demonstrou muito potencial na Premier League, eu acredito que realmente seja o momento para ele estar buscando aí um grande clube, para estar finalmente se tornando titular em um clube grande da Europa, continuando ganhando vagas para seleções, e tá aí se tornando um dos grandes zagueiros dos próximos anos. Mas isso, é claro, é a minha opinião, e você acha que ele chegaria no Real Madrid para ser titular absoluto? Acha que não vale a pena o investimento pro Real, que eles deveriam buscar outro zagueiro? Acha que o Murilo deveria optar por outro clube que está interessado nele ao invés do Real Madrid? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. E eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!